Boa noite a todos. Estamos começando mais um De Frente com o Pastor. Essa live aqui que acontece toda terça-feira aqui no Ministério Paz e Vida. E de início a gente queria agradecer a Deus pelo dia de hoje, por Ele ter nos sustentado hoje, nos guardado e nos livrado de todo o mal. Hoje nós temos um De Frente com o Pastor um pouquinho diferente, né? Sem a presença do nosso pastor Hélio, né? Então é o De Frente com a Ovelha. Se podemos dizer assim. Pastor Hélio, você está com alguns irmãos, alguns líderes aqui da igreja, foram para um congresso, um retiro de líderes e pastores lá em Santa Catarina, promovido pelo pastor Luiz Hermínio. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar. Muito bom. E muito bom, exatamente. Eu acho que vai estar lá presente mais de 1000 pastores neste retiro. Então nós estamos aqui com o pastor Cleudson e com minha esposa, a Caliane, e vamos falar um pouco sobre o dia do Evangelho que vai acontecer no próximo sábado, sobre ele, o pastor Cleudson Beda, pastor da Igreja Batista Peniel, e vai estar falando também sobre a Almeg, o que é a Almeg, como a Almeg tem atuado aqui na nossa cidade ou na nossa região. Ele vai estar tudo esclarecendo para a gente. E eu queria que desde já você mandasse a sua pergunta, começasse a participar aí através do Instagram, através do WhatsApp. Hoje nós temos um prêmio também para sortear, um patrocínio da Livraria Primícias. Estará sorteando um belo livro para quem curtir, quem compartilhar. E manda desde já a sua pergunta, você que tem dúvida, você que queira saber um pouco mais sobre o dia do Evangelho, sobre a Almeg, você que é pastor, você que é um líder, um obreiro e tem alguma dúvida sobre a Almeg, tem alguma pergunta, este é o momento de você esclarecer as suas dúvidas. Estamos aqui com o pastor Cleudson, que é o nosso presidente da Almeg. Então não deixe de participar. E mais uma vez, lembrando da Livraria Primícias, né? Uma livraria evangélica aqui da nossa região, da nossa cidade, com um grande acervo de produtos evangélicos cristãos. Convido você também para dar uma passadinha lá, comprar a sua Bíblia, for presentear um amigo querido, no aniversário. Passa na Livraria Primícias e adquira um CD ou uma Bíblia, qualquer artigo evangélico que nós temos lá, e temos com um preço super bacana. Amém? Boa noite, pastor. Boa noite, Caliane. Boa noite a todos aqueles que estão acompanhando o De Frente com o Pastor nas plataformas das mídias sociais, né? Boa noite a todos. Boa noite, Cali. Boa noite. Desde já nós agradecemos ao convite do pastor. Nós queremos saber um pouquinho, pastor, sobre a Almeg, que o pastor ele vem coordenando, ele vem presidindo, né? E nós queremos saber um pouquinho como funciona esse projeto. A Almeg, ela é a Ordem de Ministros e Líderes Evangélicos, e nós temos como objetivo, temos como finalidade, né, a reunirmos os pastores, os líderes evangélicos de Guanambi. Hoje nós estamos reunindo, Fabrício e Cadena, assim, de uma maneira no básico, né? Nós reunimos mensalmente, tomamos um café em uma das igrejas, sempre há essa troca, né? Mensalmente a gente escolhe uma igreja, a igreja nos recepciona com café e nós oramos os outros, nós oramos pela cidade, oramos pela nação brasileira. E a Almeg, ela tem, assim, uma das finalidades da Almeg é justamente dar suporte para os pastores. A gente vê que há muitos pastores aí desgastados, estressados, mas é porque há alguns pastores que têm andado sozinhos, né? E a Almeg tem essa finalidade, uma dessas finalidades, nós aglomerarmos um número maior de pastores e nós nos unirmos ali com uma visão, não com mentalidade de igreja, mas com uma mentalidade do reino de Deus. Certo. Além desse suporte que a Almeg dá, pastor Cleudson, para os pastores, provavelmente um suporte psicológico também, porque sabemos a dificuldade, o cargo que é ser pastor de igreja evangélica hoje no Brasil. Além disso, nós sabemos que, queria saber, né, tem outra pergunta, mas antes, como é feito? Existe uma diretoria na Almeg? Como é escolhida essa diretoria? Essa diretoria dura de quanto em quanto tempo? Sim, a Almeg, pode ir. Pode? Se eu
eu, como sendo um membro de igreja, eu não sou pastor, eu sou um membro de igreja, eu poderia participar das reuniões da UMEG? Sim ou não? Poderia Se eu fazer, fosse um obreiro? Sim. Poderia fazer, sendo membro, poderia fazer uma visita em uma das nossas reuniões. Porque, na verdade, quem compõe a UMEG são pastores e líderes. E aí o pastor pode levar líderes nas reuniões da UMEG. Bacana. Inclusive, eu quero aproveitar essa pergunta de vocês e já, assim, tem muitos pastores da cidade que ainda não integram a ordem de pastores da cidade. Hoje nós temos cerca de 20 pastores, 20 igrejas que são integrantes da UMEG, mas nós temos o objetivo de nós alcançarmos mais pastores e a UMEG não faz diferença de ministérios grandes, ministérios pequenos, tudo que é de Deus é grande, nada de Deus é pequeno, e a gente tem essa visão e a gente quer que outros pastores nos procurem, outros líderes podem nos procurar para que eles ingressem na ordem de pastores. Eu, conversando hoje com o pastor Valdeir, da igreja Jesus é a Luz do Mundo, até questionei ele sobre essa participação. Se ele quiser, o pastor Valdeir ou outro pastor de uma outra denominação, o que ele tem que fazer, pastor Deus? Onde ele tem que procurar? Te procura lá na igreja, na Batista Peniel? Ou tem algum local específico, um telefone ou um site que o senhor queria deixar aqui? Isso. Na verdade, se a pessoa, um obreiro, um líder, um pastor principalmente, se ele quiser integrar-se ao quadro de membros da UMEG, ele pode procurar qualquer um de nós, não só a minha pessoa como presidente, mas qualquer outro membro, e essa pessoa ela será convidada para participar de uma das nossas reuniões. E a UMEG, como uma instituição, ela tem os seus requisitos para que a pessoa se torne membro. Assim como a igreja também, outras instituições têm os seus requisitos. E aí a pessoa começa a frequentar as reuniões, ver o funcionamento, o sistema de trabalho da UMEG, e depois, se a pessoa externar o desejo de ingressar-se na UMEG, a gente tem algumas perguntas, a gente faz uma avaliação. Mas geralmente a UMEG aqui tem assim, recebido braços abertos, a gente quer que pessoas nos procurem e nos ajudem a consolidar. Precisa também, né, da ajuda dos pastores, né, de uma força, de cada um pode ajudar de uma forma. Você falou, pastor Cleudson, que tem pergunta? Pode continuar. Pronto. Você falou que uma das funções da UMEG é dar um auxílio aos pastores, né? A tratar de assuntos da região, da cidade. O que mais eu, como um membro de igreja, eu, como um cidadão guanambiense, posso esperar da UMEG? A UMEG, a gente já tratou de assuntos na UMEG, por exemplo, a gente precisa avançar e nós temos esse objetivo, nós queremos que nós vamos chegar nesse nível. A UMEG precisa ter uma visão mais no social, de ação social. A gente já colocou isso em pauta. Eu creio que mais à frente, até quando a UMEG estiver mais consolidada e chegarem mais pessoas, mais pastores que somem conosco aí, eu creio que nós teremos uma maior possibilidade de nós prestarmos esse serviço social na cidade. Lembrando você, Fabrício, que quando a gente fala que a UMEG dá suporte, na verdade a UMEG ela não dá suporte assim para a igreja, ela dá suporte para os pastores. É claro que um pastor pode, a gente tem essa visão, eu vejo isso acontece dentro da UMEG, por exemplo, uma igreja marca uma conferência, um congresso, por exemplo, conferência de família, né? O pastor é livre, tanto no grupo do WhatsApp, quanto nas reuniões da UMEG, de fazer o convite. E às vezes os pastores vão na igreja dos outros, apoiam programações de outras igrejas. Isso é interessante. Tem pergunta aqui, pastor. Valdeir Guimarães pergunta assim: boa noite. Quando e onde acontecem as reuniões da UMEG? As reuniões, Valdeir, um abraço. Valdeir é um homem de Deus, eu conheço, né? Congrega na igreja Filadélfia. Val, e a todos que poderiam questionar isso também, as reuniões da UMEG, por exemplo, a última reunião que nós fizemos foi aqui na igreja, na INEP, Igreja Missões do Evangelho Pleno, o pastor Fernando, que é membro da UMEG.
E nós, em breve, nós vamos decidir já, ver qual o pastor que quer receber a reunião. E aí, é assim que a gente faz. E mais a pessoa que quer, por exemplo, alguém pode entrar em contato comigo diretamente, né? Depois eu posso deixar até meu contato, né? O fone, zap, para ele entrar, para que ele fique integrado. Eu posso informar para ele a data, o horário e o local. Ok. Eu quero saber o seguinte, no próximo sábado, agora, pastor, Sim. dia 14, nós vamos comemorar o Dia do Evangélico aqui em Guanambi. E aí nós teremos como atração o trono. Eu quero começar perguntando ao senhor, por que diante do trono? A gente pensou assim num ministério que fosse referencial, né? E que pudesse oferecer algo de Deus, algo profético, algo espiritual para a cidade, para a região. E vocês sabem, o Diante do Trono é uma referência nacional. Fez parte da minha Sim. conversão. Nossa, né? Acho que está fazendo agora 20 anos. 20 anos. O Diante do Trono está numa turnê nacional em comemoração aos 20 anos. E Ana Paula, de Mulher de Deus nessa nação, ela vai estar aqui. Interessante, cara, que a primeira pergunta, quando a gente falou, Fabrício, que nós iríamos trazer o Diante do Trono aqui, as pessoas, sabe qual é a primeira pergunta que as pessoas faziam para a gente? E a Ana Paula vem, ela virá, faz parte, e a gente, claro que a gente não iria abrir mão da presença dela aqui conosco, né? Uma mulher de Deus e vai ser tremendamente usada por Deus. Completando a resposta da pergunta, na verdade, o Diante do Trono, desses 20 anos, marcou uma geração. Me influenciou todos nós aqui presentes na adoração, marcou, levou, pessoas foram despertadas, né, na área de música, de adoração, no ministério levítico, né? Pastor, tem uma pergunta aqui, muito pertinente. Por que Dia do Evangélico? Isso, pergunta boa. Hoje eu estive em uma rádio da cidade, não me fizeram essa pergunta, mas não adiantei isso. Veja bem, quando a gente fala Dia do Evangélico, a gente não quer deixar uma ideia separatista, de exclusão, uma ideia preconceituosa, não. É algo que a gente está fazendo para a nossa comunidade, em reconhecimento à comunidade evangélica, aquilo que representa a comunidade evangélica na cidade, dos benefícios que a comunidade evangélica, como outras comunidades também, trazem para a sociedade. Não é? Então não há essa ideia separatista, não. É justamente isso, a gente está em reconhecimento à comunidade evangélica, a importância da comunidade evangélica. Por isso nós não queremos dar prioridade aos católicos ou a qualquer outra religião, a qualquer outra denominação da cidade. Inclusive, o Dia do Evangélico não é restrito apenas para nós evangélicos. Isso acontece em todo o país, não esse. Em relação às datas também, não acontece sempre no mês de setembro. Tem regiões em outras também, né? Isso mesmo. Isso aumentou muito. Muitas cidades hoje têm essa lei municipal do evangélico, né? Muitas cidades. Aqui, como é uma lei municipal, é a autoria do irmão Vandils Pedeiros, né? Ele que é o autor dessa... Foi vereador, né? Foi e é vereador, né? E ele... Então, a questão do... A gente não quer ter nenhum ato de superioridade, a gente não é melhor do que ninguém. Deus olha para a gente, Deus nos vê no mesmo nível, né? A gente só faz isso em reconhecimento à nossa comunidade e aquilo que ela representa na comunidade do ambiente. Com relação em setembro, é porque pela lei é todo o segundo sábado, cara, de setembro de cada ano. Então, por exemplo, 14 agora é o segundo sábado. Então, de acordo com a lei municipal. Mas isso não nos impede de fazer uma data. 8 de setembro, foi isso? Então isso não quer dizer que é algo rígido, fixo, imóvel, não. Dependendo da necessidade da ordem pastores, a gente altera a data. Ô pastor, e aproveitando a oportunidade também, qual a perspectiva de vocês para esse show? Qual a perspectiva para vocês para esse mega evento que a gente sabe que envolve muita população, envolve todas as igrejas guanambienses também? Qual
Qual a perspectiva, o que vocês estão esperando para esse grande evento? Veja bem, a gente quer, não que a gente não ofereça nada, algo de Deus para a cidade, ou nada de Deus para a cidade, a gente oferece, mas a gente está trazendo alguém que é referencial no meio evangélico. Não só no meio evangélico. Não só, é isso mesmo. Tem muita gente que não. Isso mesmo. Que não é cristão, que não é evangélico, mas que ouve e já foram abençoados através dos louvores do grupo Diante do Trono e das palavras da Ana Paula Valadão. É verdade. Então, hoje tem na cidade, muitas pessoas ali necessitadas de ouvir uma palavra de Deus. A pastora Ana Paula, certamente, ela não vai fazer só adoração. Ela sempre tem uma palavra. E uma palavra que você ouve pode mudar a tua vida, alterar as circunstâncias da tua vida, mudar contexto e realidades. Com certeza. E a gente quer trazer algo mais de Deus para a cidade. Mais uma pergunta, Rafa? O pastor Hélio entrou aqui já participando. Povo lindo, bênção. Saudades, pastor Hélio. Ô pastor, eu queria saber como é que foi o chamado pastoral na vida do senhor. Como é que foi que o senhor descobriu aí? Isso é uma longa história. Eu sou correntinense, né? Sou de Correntina. Eu comecei a frequentar a igreja evangélica entre 8 e 9 anos. Meus pais, meu avô Beda, eles são de origem presbiteriana, Igreja Presbiteriana do Brasil. Minha formação teológica é de Igreja Presbiteriana Reformada, né? Calvinista. E com 15, 16 anos eu já tinha uma convicção enorme do meu chamado pastoral. Entre 15 e 16 anos. Já começava a pregar em cultos de jovens, ministrar a palavra, e eu percebi esse chamado, isso ardia, queimava o meu coração. E quando é de Deus, Deus vai trabalhando e cuidando de cada detalhe. E aí um pastor chamado Pastor Liberato, ele me pastoreou na minha adolescência. Eu estava em Cocos, na Bahia, uma cidade próxima a Correntina, e eu estava lá e o telefone tocou, ele foi atender, era um pastor amigo da gente, que era responsável pelo seminário em Teresina, Piauí, oferecendo bolsas de estudo no seminário teológico, bolsas gratuitas. Eu estava lá, ele já sabia do meu desejo e do meu chamado para o ministério pastoral. Falou comigo que você topa, na hora eu falei, topo. E aí quando eu fui, tinha 21 agora, eu completo 46 anos, não parece, né, gente? Não parece, mas Esse negócio de idade está dando comunicação. Mas quando eu fui para o seminário, eu tinha completado 19 anos. Mas era uma convicção muito forte, eu não tinha dúvida, sombra de dúvida, o coração meu chamado pastoral. Pastor, sabemos que para fazer um evento desse porte, que é um evento grande, talvez o grupo Diante do Trono, Ana Paula Valadão, seja um dos cantores do grupo de louvor de maior destaque na atualidade do nosso país, né? Sim. Quais foram as dificuldades para vocês conseguirem contactar com eles, conseguirem uma agenda que casasse com o dia do evangélico? Nós temos um prefeito, Jair Magalhães, um prefeito evangélico, um homem de Deus. Qual foi o apoio que a prefeitura deu em relação ao evento? Existe uma participação da prefeitura? Houve alguns obstáculos nesse sentido? Fabrício, na verdade é o seguinte, a gente aqui é privilegiado, por quê? Porque nós temos tido nessas últimas gestões municipais, nós temos tido muito apoio. A Ordem de Pastores tem tido muito apoio. O irmão Jário, que é o nosso prefeito, mesmo agora nos apoiou, por ser lei municipal, os recursos são da prefeitura, né? Mas a gente não teve assim, dificuldades nessa questão de contratação, de trazer. Deus colocou na minha vida um amigo chamado Tiago, ele tem uma produtora, e dos cantores que fazem parte da produtora dele, o Diante do Trono é um deles. Ele fez uma agenda nessa turnê de 20 anos, em comemoração aos 20 anos do Diante do Trono, tinha uma agenda para uma cidade aqui a 500 quilômetros. Então, isso viabilizou para a gente, geograficamente viabilizou para a gente, não ficou no valor que poderia ser tão alto, e isso facilitou para a gente, né? Facilitou, e graças a Deus deu tudo certo. O Diante do Trono chega aí, Ana com os demais, ela e mais 10 pessoas, mais 1 ou 2 motoristas da van, né, que eles vão descer no voo lá em Vitória da Conquista. Eles vão chegar até meio-dia, eles vão chegar aqui no sábado, né?
Qual a expectativa, pastor, de público para esse evento? Está sendo divulgado na região? Porque eu acredito que um evento desse porte, com um grupo de louvor como Diante do Trono, muitas pessoas, há interesse de pastores de toda a nossa região para que os... Fabrício, a minha expectativa, a expectativa dos pastores, dos demais pastores da ordem, é que aquela praça fique pequena, pela importância, né, pela importância do Diante do Trono. É claro que as nossas expectativas, elas não devem estar em homens, mas a gente crê que Deus usa homens, instrumentaliza homens. E nós estamos com toda a estrutura cedida aí pela prefeitura. Nós fizemos assim um pedido que é muito interessante, pelo fluxo de pessoas, o volume de pessoas, nós pedimos 4 grandes telões, vão estar ali na praça, para que todos tenham acesso, né? Não tenham dificuldade. Toda a estrutura está montada, vai começar a montar palco, né? A gente já está com a estrutura praticamente já toda pronta. Pastor, tinha um outro evento que tínhamos aqui na nossa cidade, que é um evento também que acontece em várias cidades do Brasil, e há algum tempo não tem acontecido aqui em Guanambi, que é a Marcha para Jesus. Sim. Geralmente acontecia em dezembro. Sim. Não sei se existe uma data específica para isso também. A UMEG, a Ordem, a Associação dos Pastores, tem participação nessa marcha? Isso. Fabrício, é o seguinte, nós fizemos, quando nós chegamos aqui em Guanambi, há 19 anos, nós fizemos uma marcha para Jesus como conselho de pastores, né? Na verdade, antes de eu responder isso, eu só quero agradecer assim, ao prefeito, o apoio irrestrito dele, né, investindo nisso aí e nos apoiando. Queremos agradecer ao prefeito, né, esse apoio. É uma parceria muito boa, uma parceria muito forte que tem acontecido, né, da Ordem de Pastores com a prefeitura. Com certeza vai crescer essa parceria. Com certeza. Respondendo a tua pergunta, com relação à marcha, foi até anunciado aí nas mídias sociais, nas redes sociais, e acho que também até nas rádios da cidade, uma marcha que estava marcada para 7 de dezembro. Né? A pessoa que está responsável por essa marcha alterou a data, depois não deu certo. O que ele me comunicou é que iria remarcar, adiar essa marcha por algumas questões, né? Que ele ficou de sentar conosco, né, da Ordem de Pastores e pontuar essas coisas, esclarecer essas coisas. Só que essa marcha ela não está na liderança. Nós propomos o nosso apoio, disponibilizamos o nosso apoio, mas não é a Ordem de Pastores que está encabeçando. Entendi. Nós pretendemos, como ordem ainda, voltar a fazer a marcha para Jesus aqui na cidade. Amém. Entrando nessa questão de eventos, além do Dia do Evangélico, tem algum outro evento que a UMEG organiza na região? A gente, Dia do Evangélico, a gente cabeça mesmo, né? Todas as programações relacionadas à comunidade evangélica, que geralmente a Ordem de Pastores assume. Nós já fizemos, por exemplo, queremos repetir isso, conferência de família. Já fizemos um CETEP, foi um resultado muito bom. Convidamos os pastores de fora para ministrar e nós queremos ampliar esses projetos, né? Colocar em prática, mas se Deus quiser nós vamos chegar lá. Porque a gente está consolidando primeiro, trabalhando no básico, porque não é fácil a gente estar... A gente está lidando, trazendo pessoas, não é tão fácil, né? Pastor, falando agora sobre igreja, né? Sim. Qual o papel da igreja hoje na sociedade? Veja bem, a igreja, ela tem a sua vital importância na sociedade. Agora mesmo eu acompanhei aqui a Paz e Vida, está no Setembro Amarelo, né? Investindo nisso aí, propagando isso, divulgando. Semana passada, né, teve entrevista com os psicólogos, Márcia e Gilson. Sim, eu vi anunciando, né? Ou seja, na verdade, a principal função, a gente pensa que às vezes a principal função da igreja é a salvação das pessoas, mas não. A principal função, duas principais funções de uma igreja, não é apenas a questão da salvação, é a transformação de vidas. E isso se dá no relacionamento com Jesus Cristo. Mas uma coisa básica,
Por exemplo, quando Jesus fala, vocês pegam o Evangelho, Jesus não está pregando a igreja, Jesus prega o reino de Deus. Jesus nunca fala sobre, só naquele contexto com Pedro, que ele fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Mas a mensagem de João Batista, a mensagem dos 12 apóstolos e a mensagem de Jesus era: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Essa é a mensagem da igreja, a gente precisa até restaurar essa mensagem. Mas qual é a função principal da igreja hoje? É estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Aí a gente leva o reino de Deus para as casas, para as famílias, para as vidas. Aí vocês podem perguntar assim: mas o que é que gera o reino de Deus? O que é que produz? Paulo fala aos Romanos, capítulo 14, verso 12 em diante, ele fala o seguinte, que o reino de Deus é reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha as 3 características do reino de Deus. Reino de justiça. O que é isso, pastor? Reino de justiça é o reino de santidade, de princípios morais, éticos, coisas que estão precisando ser restauradas na nação brasileira, no estado da Bahia e em Guanambi. Então o reino de Deus restaura esses princípios, pelos princípios da palavra de Deus. Não é? Diz que o reino é reino de paz. Paz, primeiro, paz com Deus, né? Paz consigo mesmo e paz com o próximo. Né? E por último diz lá que é reino de alegria no Espírito Santo, aquele que satisfaz o homem realmente, que preenche o homem. Quem tem Deus tem alegria, né? Tem essa plenitude, alegria, essa satisfação plena. Né? Mas a gente vê essa função da igreja, por exemplo, quantas famílias têm sido restauradas, quantas pessoas estão sendo tiradas dos vícios, da criminalidade, né, através de Deus instrumentalizando a igreja. Né? A gente até brinca que na igreja todo mundo é ex alguma coisa, né? Ex-viciado, ex-alcoólatra, né? Mostra o poder transformador de Jesus Cristo. Antes da pergunta aqui, tem um comentário aqui do apóstolo Alexandre, lá de Santa Catarina. Alexandre, meu amigo, Alexandre, beijo pra você. Nossa, Ele fala assim: esses são feras, nos vemos mês que vem no Equador. Beijão nesse povo lindo de Guanambi. Pronto, tamo aí. Apóstolo Alexandre, beijo no teu coração, sabe que eu te amo. Você é o bênção de Deus na minha vida, é um amigo da gente. Amém. No Equador a gente se encontra lá. O pastor Hélio também. Você vai estar lá. Um monte de baiano, mineiro, indo para o Equador. Tem uma pergunta aqui, pastor, que causa alguns. Ela é polêmica. Sim. Qual é o principal desafio hoje da igreja na cidade? Qual a dificuldade que a igreja vê em alcançar membros? E como é que está a união dos pastores hoje em Guanambi? Falar sobre a união dos pastores, né? A gente vê não só isso em Guanambi, mas em outras cidades. E olha que já melhorou um pouco aqui no contexto nosso aqui em Guanambi. Mas eu entendo que alguns líderes, eles ainda, a gente falando isso, a gente não quer menosprezar ninguém, nem nos colocar como superiores a qualquer outra pessoa. Mas a gente percebe que no nosso meio ainda tem algumas pessoas que a mentalidade é a mentalidade da igreja. Elas são voltadas para a igreja, para o templo, e aí a gente precisa ampliar a nossa visão e entender que o reino é maior do que a igreja. Por mais que Deus use a igreja para estabelecer o reino é maior, é mais amplo. Né? Por exemplo, hoje nós seríamos muito mais fortes e poderíamos fazer realizações maiores, alcances maiores, se nós tivéssemos mais pessoas aglomeradas e conosco, vivendo o Evangelho. Com relação à segunda pergunta, né, alcançar as pessoas, eu não acho em Guanambi difícil para o Evangelho. Né? Na verdade, a gente precisa, nessa visão do reino, entender que o que Deus quer é que a gente saia das 4 paredes. Quando Deus fala, né, Fabrício, que nós somos sal da terra e luz do mundo, Deus está falando que a gente tem um propósito. A igreja foi colocada aqui com um propósito. E a gente precisa sair do comodismo, do conformismo. Há muitas almas em fora se perdendo, gritando por socorro. E a gente, Deus quer nos tirar da zona de conforto. E Deus quer nos usar, nos instrumentalizar na vida das pessoas. Assim como Deus usou pessoas para nos alcançar, Ele quer também nos usar para alcançar outras pessoas. Mais uma pergunta, pastor, e voltando ao tema principal aqui, que é o Dia do Evangelho, que é o show na praça.
Tem alguma perguntinha? Eu acabei esquecendo a pergunta aqui. Eu posso ajudar você a seguir na questão seguinte. O horário, como é que vai ser a programação? Pode. Sim, lembrei, pastor. Esse evento. Gente, eu estou muito bem assessorado e eles me deixaram muito à vontade. O pessoal aqui também, que está aqui, né? Vocês me deixaram muito à vontade. Até o William Bonner esquece do Jornal Nacional, né? Quem não vai esquecer? Cara profissional e a gente. 30 anos de JN. Verdade. Pastor, esse é um evento aí, faz parte, a gente acabou de comemorar o centenário. Sim. Esse evento faz parte de alguma semana cultural da nossa cidade, faz parte ainda do centenário da cidade? Faz parte. Agora, na pergunta que ele colocou antes, lembrar, nós tivemos aqui no dia 12 de agosto, nós tivemos na Praça da Bíblia, eu não me lembro assim, Fabrício, de uma programação da Ordem de Pastores ou de igrejas da cidade que tenham feito na Praça da Bíblia. A Praça da Bíblia a gente precisa usá-la mais. E aí o que acontece? O secretário nos deu fez um convite, nós fizemos uma programação lá na Praça da Bíblia, trouxemos Luan Silva, um garoto de 14 anos, deficiência visual, foi muito usado por Deus, foi tremendamente impactante. Precisamos usar mais a praça, né? Mas foi uma programação desse âmbito cultural lá. Pastor, nós já queremos agradecer, né, mais uma vez. Já terminou também? Você está com uns 30 minutos. Esse aí que você mostrou é sobre o tempo, Nós queremos agradecer muito a sua participação, que com certeza todos que tiveram a oportunidade de assistir foi de grande valia. E aí nós queremos que o senhor deixe para a gente agora uma palavra final e também um convite para você que está nos assistindo agora, para você e sua família, Guanambi região, para poder participar desse mega evento, né, que nós estamos preparando com todo carinho para todos vocês. Eu quero aproveitar o Setembro Amarelo, né? Talvez alguém que esteja nos assistindo em uma das plataformas, dizer o seguinte, que a vida sempre é a melhor opção. Escolher a vida sempre é a melhor opção, né? E a pessoa que está passando por alguma dificuldade, né, o meu conselho é que procure ajuda. Às vezes a pessoa fica envergonhada, temerosa, guardando para si, mas tem pessoas, tem homens e mulheres de Deus, tem pessoas confiáveis, pessoas que poderão ajudar você. Fabrício e Cariane tem situações e problemas que a gente não vai vencendo sozinhos, a gente precisa de ajuda. Né? E acima de tudo a gente buscar o Senhor. Né? A nossa solução está no Senhor, a nossa saída está no Senhor. O próprio Jesus falou em Lucas 18, 27 que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Né? Independente do tamanho do nosso problema, da nossa dificuldade, ele nunca vai ser o final. Verdade. Verdade. Deus é maior do que Deus é maior. E deixar o convite, sábado, 17h30, vai começar com o cantor Viana, que é um cantor conhecido na cidade, no meio, principalmente das igrejas pentecostais. E aí ele vai estar ministrando as canções por 1 hora, e depois a gente passa para a Ana e o pessoal do Dia do Trono. Quero agradecer a todos vocês, Deus abençoe, um prazer estar aqui com vocês. Viu? Amém. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. A sua família, sua esposa, sua Amém. igreja. Foi um prazer ter você conosco aqui para estar Prazer é falando sobre o Isso. Dia do Evangelho, esclarecendo algumas dúvidas sobre a Almeg. E agradecer a você que esteve participando aqui conosco, que Deus possa abençoar a tua vida, que a paz do Senhor Jesus venha estar reinando na tua casa e na tua família. Boa noite, fiquem com Deus. Vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar pelo dia que o Senhor nos deu, a provisão, a proteção, a direção, os cuidados, os livramentos do Senhor sobre nós. Eu quero orar de maneira especial pelas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo nas plataformas sociais. Que o Senhor vá ao encontro de suas necessidades, Amém. suprindo cada uma delas. Que o Senhor ensine essas pessoas a descansarem, a confiar e esperarem no Senhor, do teu amor leal. Gere e produz, Espírito Santo de Deus, no coração, na alma, no espírito delas, uma fé sobrenatural, uma confiança inabalável, uma dependência total no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor faça, opere e realize os milagres que essas pessoas necessitam. Faça isso em nome de Jesus para a tua glória. Amém. Amém. A sorteada hoje foi o número 40, Joelma Ferreira. Aí, Joel. Mulher do Pastor Davi. Pastor Davi. Parabéns. Isso aí. Obrigado a todos.
Pronto. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.